Glória a Jesus. Amém, irmãos? Vamos lá para a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler. Hoje nós vamos encerrar esse ciclo que eu usurpei aqui das irmãs. Mas, com a graça do bom Jesus, a partir de domingo teremos irmãs no comando. Eu vou ficar muito feliz com isso. Palavra de Deus, a partir do verso 19. Amém? Vamos ler lá? 5:19. 1 Tessalonicenses 5, a partir do 19. Diz assim. Hoje eu vou correr um pouquinho, tá, irmãos? Porque para eu poder concluir aqui. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, examinai todas as coisas e retende o que é bom, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e oro a Deus, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com um beijo santo, isso é um costume muito bom, e conjuro-vos pelo Senhor, que esta carta seja lida a todos os santos irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Amém. Podemos sentar, meus queridos. Estou cumprindo o que Paulo mandou aqui. Ele ordena que essa carta seja lida aos santos. Amém. No versículo 19, nós vemos o seguinte trecho. Não extingais ou não apagueis o espírito. O que vocês entendem por isso? De acordo com o dicionário. Não, você não. Você não pode participar. É a única pessoa que não pode participar do culto, é você. Ela é da dica. Moira, eu vou te dizer, só acontece comigo. De acordo com o dicionário. De acordo com... Tem que botar ela também. Podia deixar Só acontece comigo. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Não apagueis o espírito. O que vocês acham? O que Paulo quis dizer quando falou isso? Vamos lá, rapidinho. Agora, gente, misericórdia, o que está vendo? Paulo, quando ele fala isso, o termo grego usado, tá, é abenume, que é uma metáfora, que é sufocar, suprimir, abafar da influência divina. Então, Paulo, quando fala assim, não apagueis o espírito, ele está dizendo assim, não sufoquem, não abafem, não façam que a voz dele desapareça. É como se você estivesse falando e colocasse o travesseiro na sua cara, por exemplo, a sua voz fica abafada, inaudível, a pessoa que está perto de você, ela não vai ouvir. E a mesma coisa Paulo está dizendo aqui, não sufoque. Ele usa uma metáfora. Então ele fala de uma maneira como se você estivesse escondendo, botando essa voz escondida no lugar, né? De modo que ela não aparecesse mais. Agora, pergunta que fica, por que nós teríamos interesse em fazer tal coisa? O que vocês acham? Oi? Ó o microfone. Por causa das nossas vontades, né, pastor Cleito? Eu vejo assim, quando a gente quer extinguir, no caso, né, aí como você falou, sufocar o Espírito Santo, é porque a gente quer que a nossa vontade seja feita, né? Amém. Geralmente... Tipo assim, a gente quer fazer uma coisa e ele fala... Microfone. Com pastor. Ai, meu Deus. É tipo assim... Tipo assim, o Espírito Santo, a gente quer fazer uma coisa, por exemplo, quer tomar uma atitude. Aí o Espírito Santo, tipo assim, fala dentro de você, não faça isso, segura a tua onda. Mas eu vou fazer assim, fala a primeira vez, faz a segunda, tipo assim, né? Ou então te chama, por exemplo, aconteceu um fato, não sei se isso é, mas por exemplo, eu sempre tinha
às 3 horas da manhã em ponto, eu pedia assim, Deus para me acordar aquele horário. E Deus sempre me acordava. Cláudia, não sei se é seu exemplo, também, um dos exemplos. E aí no começo eu orava, depois, pai Jesus, depois. Tô cansada. Quero que esse final, quando ele não acordou mais, não. É tipo assim, posso ter esse exemplo. Amém. Eu vejo, olha só. Não, logicamente eu sei que não foi isso, mas tipo assim, eu tô dizendo assim, de repente eu quero tomar uma atitude mais severa com alguém. O Espírito Santo fala, segura tua onda. E aí eu vou e tomo. Pode ser isso aí? Pode ser, sim. A Bíblia diz o quê? O que a Bíblia diz? Que nós somos tendenciosos, né? Nós somos tendenciosos. Somos aquelas pessoas que, embora saibamos o que é certo, porque a palavra de Deus nos determina isso, nos fala isso, tá? O que acontece? A gente desobedece a Deus e dá ouvidos à nossa voz, dá ouvidos àquilo que nós queremos. O que acontece com isso? Quando nós teimamos, vamos dizer assim, com o Espírito de Deus, porque a Bíblia fala que Ele é o nosso alarme, né? Traduzindo, é o nosso alarme. É aquela pessoa que vai estar sempre te apontando o caminho, porque a Bíblia diz que Ele é o nosso ensinador de justiça. Então é Ele que nos guia, é Ele que nos faz caminhar nas veredas corretas. Mas como somos tendenciosos e teimamos, queremos fazer a nossa própria vontade, tá? Nós vamos desobedecendo. À medida que fazemos isso, esse que é o ponto, nós cauterizamos, tá? Cauterizamos. O que é cauterizar? Cauterizar é quando você queima, né? Você queima a sua pele. O que acontece? Você queima os nervos, tá? Que estão na pele, que faz com que você sinta o contato. O seu tato, ele é perdido. Então, com isso, você fica insensível ao toque. E quando nós pecamos e persistimos no pecado, esse que é o ponto, tá? Nós cauterizamos também a voz do Espírito, ou seja, não faz mais efeito em nós. E o que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. É no sentido de você abafar a voz do Espírito Santo dentro de você. Paulo diz que nós temos essa possibilidade. Temos como fazer isso, tá? E vamos ver um bom exemplo disso. Abram suas Bíblias lá em 1 Samuel capítulo 28. 1 Samuel capítulo 28, a partir do verso 6. É um exemplo muito bom sobre o que Paulo está querendo dizer aqui. 1 Samuel capítulo 28, a partir do verso 6. Olha o que a Bíblia diz. Tá? Eu vou correr, irmãos. 28, 6. Diz assim. Aliás, Valéria, leia, por favor. Pega o microfone e leia. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. O que mais? 7 também, desculpa. Então disse Saul aos seus criados, buscai uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Amém? O mesmo Saul que dá essa ordem para os serviçais dele, foi o mesmo Saul que erradicou de Israel toda a pitonisa. Se lembram disso? Assim, quando Saul começou, ele começou nos caminhos de Deus, fazendo o que Deus queria. Ele expulsa todas as pitonisas da região, né, ali de Israel. Elas vão morar em outro canto. E o que acontece? Agora, a Bíblia diz que Saul não está mais ouvindo Deus. Ele não ouve Deus nem pelo Urim, nem pelo Tumim. Os profetas não recebem mais nenhuma palavra de Deus. Oi? Urim e Tumim são duas pedras que tinham no peitoral do sacerdote. E aí, conforme o brilho das pedras, tá? Quando eles ficava na estola sacerdotal. Aí, conforme a pedra brilhava, eles entendiam qual era a resposta que Deus queria dar. Então, como não se falava mais nem pelo Urim, nem pelo Tumim, os profetas também não mais respondiam, Saul ficou no vácuo. Ele não conseguia mais saber o que fazer. E ele estava exprimido pelos filisteus. Estava exprimido.
Ele precisava de uma direção. O que que eu faço? Vou contra eles? Vou por onde? Coisas que Deus sempre orientava. Mas por que que chegou nesse ponto, gente? Chegou nesse ponto porque Saul, ao longo do tempo, só veio cometendo coisas erradas, né? Perseguindo Davi, quando não era para fazer isso, certo? Deixando o orgulho entrar no coração dele. Ele ficou profundamente irado com Davi, quando volta de uma batalha, e as mulheres sempre celebravam, né, a chegada dos seus guerreiros, com cânticos, com tamborins, né? E elas cantando exaltavam mais a Davi do que a Saul. Isso provocou nele uma inveja muito grande. Aí a partir dele quis matar Davi e coisas desse tipo. Ele foi se afastando. Aquela situação dele com Amaleque, quando ele conserva o melhor dos amalequitas, quando Deus diz para ele: mata tudo, passa o rodo, cerol geral, não quero que fique nada vivo, e ele traz o melhor dali. Então ele desobedece a Deus e vem numa sucessão de desobediências, até que Deus fala: chega, não vou falar mais. Lá em Gênesis, o que está escrito lá em Gênesis? Né? Meu espírito não mais contenderá com o homem. Aí o Senhor manda o dilúvio. Tem um limite para Deus. Vocês entendem isso? A responsabilidade que nós temos. Quando nós não nos importamos com aquilo que Deus fala conosco, quando isso não dá bola para Deus, tá? Aí ele diz: bom, você não quer me ouvir mais, para que eu vou falar com você? O pior é o silêncio de Deus. Muito bom. E eu até coloquei isso aqui porque essa é a maior tragédia que pode acontecer na vida de um cristão. Gente, quando Deus fala assim, quando Deus sai de campo, quando Ele deixa você sozinho, não é aquele sozinho que Ele está te carregando no colo, não. Você está: eu estou sozinho, Deus me abandonou, e Ele está ali, ó. Você está benzão no colo dele, nem está sabendo disso. Não, é o sozinho largado mesmo, abandonado. Pastor Cleiton, fala, eu não vou contar a experiência não, mas eu já passei por isso. E isso é muito horrível, triste e ruim. Porque eu passei por uma situação na minha vida muitos anos atrás, que eu não conseguia mais ouvir a voz de Deus. E sabe como que eu fiquei? Igual aquele salmo que Davi fala, que os ossos da gente é como se tivesse quebrado. A gente se sente como uma pessoa assim largada, sem importância alguma. Isso é muito triste, mais do que qualquer pessoa. É a pior coisa que pode acontecer a um ser humano. Horrível. Por culpa da gente, né? Por culpa da gente. Bom dia, gente. Amém. Tem a questão também, às vezes você está esperando alguma coisa, ou você quer uma resposta de Deus, mas Deus não responde, né? Existe isso também, mas é no tempo dele também. Mas aí é uma diferença. Eu vou te dizer qual é a diferença. Deus tem 3 formas. Pessoas falam isso e desconsideram. Eu já vi alguns estudiosos até dizer: não, Deus nunca. O que nós precisamos entender é que Deus sempre fala, sempre, tá? E Ele fala até no silêncio. Se você está em comunhão com Deus, tá? Se você está plenamente, você tem convicção, seu coração está em paz, porque a Bíblia diz que a paz é o vínculo da perfeição. Então, se o seu coração, e a Bíblia diz também que o árbitro nos nossos corações é a paz de Cristo. Então, se você está em paz, você sabe que você tem esse relacionamento aberto com Deus, mas Ele não te responde alguma questão, essa já é uma resposta, minha irmã. Essa já é uma resposta, porque Deus nunca deixa de responder o filho dele, tá? Ele pode responder com sim, dizendo: não, beleza, vamos fazer, não vamos fazer isso aqui, ou ele pode ficar calado. Mas esse calar de Deus é diferente do calar do Deus que larga. Faz igual está lá em Romanos, muito bem citado aqui, tá certo? Muito bem citado aqui. E eu os entreguei às suas paixões infames. Então Deus te entrega a você mesmo. Que coisa pior do que isso? Me entregar a mim mesmo para eu tomar conta da minha vida? São duas coisas. Primeiro, Lu, é que às vezes assim, Deus, a gente quer que Deus fale com a gente do jeito que a gente quer. E às vezes Ele fala, a gente não quer dar. Às vezes a gente está vendo, mas não quer. Não é isso não. Mas agora, essa questão assim da
a consciência cauterizada, eu creio assim, por exemplo, como eu já vi casos, a pessoa, por exemplo, está caminhando um determinado pecado, e Deus vai lá e toca, a primeira vez a pessoa vai, poxa, Senhor, me perdoa, aí daqui a pouco faz de novo. Daqui a pouco ela chega num ponto que aquilo ali para ela se passa a ser uma coisa natural. Eu creio assim, ela não entende mais que aquilo ali como prejudica ela. Eu entendo dessa maneira. O arrependimento, qual é o sentido do arrependimento? Arrependimento é quando você reconhece o erro, estou errado, e você abandona. A Bíblia diz, quando Jesus fala para aquela mulher adúltera, o que ele fala para ela? Vá, não peques mais. Você está livre, você está perdoada, você está limpa, nada vai te condenar agora não peque de novo. Vocês estão me entendendo? Então é claro que o pecado continuado, tá? Ele te cauteriza sim, meus irmãos. Tem que tomar o maior cuidado com esse negócio, porque ele te cauteriza e acontece o que a Cláudia acabou de falar aqui. Aqui ele se torna uma coisa comum para você, tá? Então... Sim, é verdade. Pois não, minha irmã? Alô? Pode falar. Só rapidinho. Pode falar. Eu, por exemplo, eu espero em Deus uma resposta 52 anos. Eu tenho orado e assim, há 52 anos eu espero essa resposta de Deus. Não sei se é da vontade de Deus, né? Mas eu estou buscando ter paciência em 52 anos. Amém. Essa questão de esperar em Deus, que a Luana levantou ali agora há pouco, tá? O Arlindo trouxe um ensino muito importante para nós na escola dominical. Quando a coisa mais difícil que a gente pode fazer, meus irmãos, é esperar. Olha, não tem nada pior do que isso. Nada pior. Olha que coisa terrível. Aí você está ali no joelho dobrado, e você olhar para Deus assim e falar: Deus, o Senhor está me escutando mesmo? Realmente o Senhor está me ouvindo? A minha oração está subindo. Aí você começa a duvidar de você mesmo. Eu estou em pecado, só pode ser. Aí você começa a se acusar. Os sintomas são o mesmo para todo mundo, porque aí você começa a se condenar e dizer assim: eu estou em pecado porque Deus não está me escutando. Não, meus irmãos, Deus... É que quando a coisa piora mais ainda. Entende? Já acontece isso também. Às vezes você ora por uma coisa e a coisa desgringola. Então o que acontece? Você entra numa espiral. Se você não tiver balizado na palavra, e aí, queridos, glória, olha só, para pensar. O nosso culto racional é a razão, o entendimento que Paulo tanto fala para nós. Porque aquele camarada que vive de emoção, ele entra na espiral. O cara que tem entendimento da palavra, ele vai falar assim: não é isso que a Bíblia diz. Essa é a grande diferença. O sentimento está te carregando para baixo, está te puxando, está te forçando a entrar num funil que, se você entrar por ele, você não sai mais. Mas o teu entendimento está dizendo assim para você: não é isso que a palavra de Deus diz. Então prestem atenção nisso. Então são ensinamentos que a palavra de Deus nos traz para que nós possamos ter uma vida cristã sadia. Entendeu? Amém? Vamos pular agora, queridos? Deixa eu só ler aqui Gálatas 5 para finalizar, que diz assim, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Prestem atenção. Os dois estão em briga. Só vai terminar quando morrermos, ou quando Jesus vier nos levar. Entendeu? E nessa briga constante, a carne sempre vai nos obrigar a fazer aquilo que nós não queremos, aquilo que nós entendemos está errado. O Espírito Santo está te falando, mas você tende a fazer aquilo, tá? Romanos 8, a partir do verso 6, diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal
não é dele. Amém? Agora vamos lá para o versículo 20. Olha o que o versículo 20 diz. Não desprezeis as profecias. Tem muita confusão nisso aí, meus irmãos. Muita confusão. A palavra usada aqui no grego é profeteia. E profeteia quer dizer o seguinte: é um discurso que emana da inspiração divina e que declara os propósitos de Deus, seja pela reprovação ou admoestação do iníquo, ou para o conforto do aflito, ou para revelar coisas escondidas, para prenunciar de eventos futuros. Necessariamente aqui, prestem atenção nisso, tá? Para vocês poderem entender o que eu vou falar, tá? Esta profecia a que Paulo se revela, a que Paulo fala aqui, é da profecia. A palavra profeteia, ela abrange tanto a palavra revelada quanto a palavra expositiva. O que é a palavra expositiva? É essa daqui. Essa é a palavra expositiva. Mas fala também da palavra revelada, que é quando o Senhor usa alguém, um servo dele, para trazer uma palavra de edificação ao corpo, uma palavra de edificação para qualquer pessoa. Porém, temos que tomar alguns cuidados aqui. Nada, absolutamente nada, supera a palavra expositiva. Na época da igreja primitiva, não havia ainda a palavra expositiva, não havia ainda a palavra de Deus como nós temos aqui hoje a Bíblia. Então a palavra que prevalecia era a palavra revelada. Tá? E quem é que trazia essa palavra? Os apóstolos. Eles traziam essa palavra. No seio da igreja, Deus tinha levantado alguns profetas, né? Os seus profetas, para trazerem também a palavra revelada. Mas a palavra direcional, aquela palavra que vem para trazer uma direção para a igreja, essa palavra era trazida pelos apóstolos e pelos profetas, ministério de profeta. Ok? Há uma diferença entre ministério de profeta e o dom de profecia. Tem uma diferença muito grande nisso aí. Nós não vamos entrar nisso aqui agora, tá? Vai haver um período aí que eu vou pegar para a gente estudar os dons espirituais. Provavelmente quando o Carlos voltar, nós vamos fazer isso juntos, eu e ele, tá? E é o que eu estou planejando aqui, e eu e ele nós vamos fazer esse estudo com a igreja sobre os dons espirituais, tá? Por isso nós vamos entrar aqui nesse assunto. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: hoje a palavra que prevalece é esta daqui, é a maior autoridade que nós temos. Não tem nada acima desta palavra, nada. Tanto é que Paulo diz que mesmo que um anjo descesse do céu e trouxesse um outro evangelho, ou viesse acrescentar alguma coisa a esta palavra, que ele fosse considerado como anátema. Pois não, querida? Pode falar, minha irmã. Eu até lembrei de uma coisa, é que às vezes as pessoas acham que Paulo inventou as coisas, né? Não, porque Paulo tinha novas revelações. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele tinha os profetas, né? Quando ele cita, eu até esqueci qual versículo que fala, né? Para que entendeis qual a largura, a profundidade do amor de Deus, acho que ele está citando Ezequiel, né? Quando você vê assim, essas coisas que o apóstolo Paulo fala, até mesmo os discípulos, os apóstolos, né? Sempre citando os profetas, mas com a revelação, né? No caso, sem o véu, né? Aí, porque tem gente que fala, né? Não, Paulo recebeu novas revelações. Não, ele não recebeu novas revelações. Não, Paulo inovou. Não, ele não inovou. Ele simplesmente entendia os profetas e a lei e trazia a luz de Cristo. Né? Aí tem essa questão que eu lembrei no caso, né? Muito bem colocado, tá? Isso vem a corroborar o fato de que a palavra de Deus, a palavra expositiva, ela prevalece, meus irmãos. Então, qual é o maior erro que nós podemos cometer? É quando nós desprezamos essa palavra e vamos ao encontro de outras palavras. Entendem o que eu quero dizer? Não estou aqui de forma nenhuma dizendo que o dom de profecia ele foi tirado da igreja. Não, meus irmãos, os dons estão aí para a edificação do corpo.
Mas o fato é, meus queridos, que vivemos uma geração hoje, vivemos um momento da nossa história cristã, onde nós procuramos correr atrás dos sinais. Nossos olhares voltam-se para os sinais, e nós abandonamos o que a palavra de Deus diz. É o que o fulano de tal profetizou lá, é o que eu vou fazer. Oi, Carlos, pode falar. Só para corroborar com essa ideia do que o irmão falou aí, a gente tem um texto, por exemplo, de Efésios 6, que fala sobre a armadura de Deus, né? Paulo falando sobre a armadura de Deus. E a gente vai ver um paralelo desse mesmo texto, dessa mesma armadura lá em Isaías 59, a partir do versículo 15. Né? O Senhor também fala sobre a armadura. Perfeito, amém. O que eu quero dizer aqui, irmãos, em nenhum momento, tá, eu estou anulando o ensino bíblico em relação aos dons espirituais. Tanto é que, como eu falei, vou esperar o Carlos chegar e a gente vai ministrar juntos isso à igreja. A questão toda, amados, é que nós precisamos nos ater ao que a palavra de Deus diz. Essa sim, essa é inerrante. Pararam para pensar? Em nenhum momento vocês vão ver na palavra escrito: julguem o que a palavra diz. Mas o que ela manda julgar? As profecias. Julguem as profecias. Mas como é que eu julgo as profecias? Pela palavra. Ela é soberana, tá? Ela é soberana, ela está acima de qualquer outra coisa, irmãos. Ela está acima da nossa própria vida. Pastor? Pode falar, amigo. Só para falar o que eu até já falei para o Cleiton uma vez, um irmão que ele se diz teólogo, e ele tem uma visão de uma situação, que eu não vou botar aqui para não... E ele fala assim, os irmãos têm que entender que Paulo, quando foi ao terceiro céu, Deus falou coisas para ele que não falou para mais ninguém. Deus revelou para ele lá. Então eu falei, gente, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, para você, foi o que ela falou, uma pessoa, um teólogo, que se diz teólogo, né? Então, quantas pessoas não estão sendo enganadas por isso? E as pessoas acreditam, não, Jesus falou uma coisa só para Paulo. Tipo assim, os discípulos que andavam com ele, ninguém mais, só Paulo ficou sabendo para depois passar para geral. Então, queridos, esse que é o ponto, tá? Nós precisamos entender, fazer essa diferenciação que é vital para as nossas vidas. A igreja hoje se encontra doente, queridos, por causa das pessoas que não atentam para essa regra, tá? Esse princípio bíblico, a palavra de Deus, ela é soberana. A Paulo diz, quando um falar em profecia, os outros julguem. Mas quando aquele que está trazendo a palavra de Deus lá na frente, o que Paulo fala? Paulo diz que nós devemos estar atentos a esta palavra, tá? Fazer como os bereanos fizeram. Paulo estava pregando e os bereanos estavam olhando para ver se era aquilo mesmo, correspondia às escrituras. Esse que é o ponto, amém? Vamos pular, vamos embora, vamos para frente. Então a palavra profecia, aqui hoje Paulo está nos dizendo exatamente isso. Não desprezem a Bíblia, a palavra, amém? Isso aqui é muito importante. Verso 21: examinem tudo e retenham o que é bom, ou retenham a parte boa. Então, na igreja primitiva, vou ler só um trechinho aqui. Na igreja primitiva havia mensageiros itinerantes. Nós temos que tomar muito cuidado com isso também, porque nos nossos dias está assim, de mensageiro itinerante. Já viu? Aquelas famosas reuniões que você vai, vamos dar oportunidade ao nosso irmão que veio lá não sei da onde. Nunca vi o irmão mais gordo, né? Mas dá oportunidade para o irmão. Vamos lá. Então, na igreja primitiva havia mensageiros itinerantes. Parece que as coisas se repetem, elas não se inovam. Que pregavam doutrinas estranhas. A igreja, ao ouvir um pregador, precisava estar apercebida e atenta. Paulo disse que enquanto um profeta fala, os ouvintes devem julgar. Aquilo que eu acabei de falar, 1 Coríntios 14, 29. Na igreja de Corinto, algumas pessoas em estado de êxtase, olha que coisa absurda, né? Não tão absurda, porque hoje em dia acontece a mesma coisa.
no estado de êxtase, usavam a expressão anátema a Jesus, o Jesus seja amaldiçoado. Cleito, está escrito? Tá. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3. Tá? E essas pessoas em êxtase falavam isso. Traziam coisas estranhas para o seio da igreja. Não podemos aceitar com verdade absoluta tudo aquilo que as pessoas falam, tá? Em nome de Deus. Esse é o outro ponto também. Já viu o famoso vaquinha de presépio? O camarada está falando aqui, ele está lá assim, ó. Tá? Eu gozado quando eu vejo essas vaquinhas, quando tem uma molazinha no pescoço, eu lembro, né? Então, queridos, temos que tomar cuidado com isso. Paulo diz: analisem o que está sendo falado. Todo mundo erra, inclusive eu. Então analisem. Acho interessante, o irmão Reginaldo não está aqui agora, mas ele tem esse costume. E ele já me pegou 2 furadas. Vocês acham que não? Chega aqui no canto assim, ó. Olha só, lá no livro tal, capítulo tal, verso tal, está escrito assim. O irmão tem como me explicar isso? Quer dizer, de uma forma educada, ele chega para mim e fala: você pisou na jaca, meu irmão, tu pisou na bola, não é isso não, está errado. Queridos, isso é bíblico, está aqui, queridos, está escancarado. Amém? Então vamos lá. O crente não pode ser menino no juízo, ele precisa ser maduro, exercer pleno discernimento, como os crentes bereanos, acabamos de falar sobre eles agora, né? Que consultavam sempre a Escritura para conferir o que os pregadores diziam. Atos capítulo 17, verso 11. Paulo, inclusive, ele fala assim: estes eram mais nobres do que os de Tessalônica. Tessalônica ficava assim. É verdade, tá? Os bereanos não. Opa, peraí, ele falou, deixa eu ver onde está escrito isso aqui. É assim que funciona. Amém? O crente tem a luz da verdade em sua mente. Ele não é uma pessoa de mente estreita. Ele tem discernimento, ele tem capacidade para avaliar e julgar. Ele sabe distinguir entre o precioso e o vil. Tá? Vai lá, Marcinha. Então, pastor, mas essa questão até também aconteceu uma situação comigo já tem um tempo atrás, que a gente tem que fazer que nem os bereanos, né? A gente vê alguma coisa, chega ali. Enfim, aconteceu isso também já comigo. Eu fui, falei com o pastor para ele me explicar a respeito da situação de envelope, essas coisas, sabe? De campanha. E falei, ele falou assim: mas você quer me ensinar? Sim. Quer dizer, não teve aquela humildade de me mostrar na Bíblia, isso aqui ainda correspondia, né? O que Deus queria pra gente. Bom, você deve ficar atrás, com o pé atrás, com uma pessoa assim. Mesmo ela na liderança, tá? Ela não está isenta. Esse que é o ponto, tá? Um líder, ele não está isento de correção não, meu irmão. O verdadeiro líder, quem é líder mesmo, tá? Ele vai estar submisso à maior autoridade, que é a palavra. A palavra é soberana, não a palavra dele, não a minha interpretação, porque o próprio apóstolo Paulo fala assim, que a escritura não é de particular elucidação. Você está entendendo? A escritura ela é interpretada pelo Espírito. O Espírito Santo é que te direciona dentro dela. Ele te mostra como tem que ser. Então, o pregador, ou quem está na frente, ou que o líder, não importa a função que ele tenha, antes de tudo ele é submisso à palavra. E se ele for pego em erro, a Bíblia diz, a Bíblia manda, tá? Que a pessoa que viu isso, que percebeu isso, vá até ele, vá até seu irmão e fale com ele. Se ele assim ainda não aceitar, pega mais um, leva contigo e fala com ele. Meus irmãos, existe um caminho que tem que ser seguido, mas o líder ele tem que ser submisso à palavra. E desconfie do líder que é soberbo, que acha que, não, que isso, essa interpretação da irmã está completamente equivocada. Bom, continuando. Lembre-se, você tem a mente de Cristo. Fala, Carlão. Chamou a atenção de Pedro com relação a algumas coisas. Né? Sim, é verdade. Pode ver que uma das passagens que mexe muito comigo, Pedro foi escolhido por Jesus para ser o líder.
Tanto é que Paulo reconhecia isso, que quando Paulo foi a Jerusalém, o que foi que aconteceu? Tá? Quem deu a destra da comunhão para Paulo foi Pedro, Tiago e João. As 3 colunas. E o Pedrão era o cara que direcionava, que dava mais ou menos o norte das coisas. Mas esse mesmo Pedro, líder, o que foi que ele fez? Quem se lembra? Tá? Ele estava numa reunião onde estava Paulo, estavam os demais, ele estava junto ali com os gentios, né, que Paulo tinha vindo com eles. Aí chegaram os judeus. O que Pedro fez? De fininho, né? Ele foi se afastando e se aproximou dos judeus. O que Paulo fez? Paulo não quis nem saber se ele era a coluna da igreja. Chegou lá na cara do cara e falou assim: como é que você quer que os gentios creiam em você com esse papel ridículo que tu está fazendo aqui? Porque os judeus chegaram, e detalhe, o que Pedro fez, ainda fez um se desviar. Eu não me lembro, Carlos, quem é que estava com Paulo naquele dia? Ele trouxe um com ele e o cara ficou desnorteado. Poxa, esse Pedro está fazendo isso. Você parou para pensar? Olha só que coisa de maluco. Paulo não perdeu tempo. Entendam, é papel de vocês. Eu posso ser o pastor da igreja pela misericórdia de Deus, mas sou passivo de erros. Eu erro. E se eu errar, eu quero ter a tranquilidade de que vai vir um de vocês, como o nosso irmão Reginaldo, meu irmão. Olha lá, capítulo tal, verso tal. Entendeu? Tem que ser assim, queridos. Tem que ser. Como é que vai ser? Pois é. Amém? Vamos lá. O crivo para julgamento é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Porque ela diz que meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 4,12. Quando os crentes não examinam as escrituras, nem julgam os profetas, heresias perniciosas crescem no meio do rebanho. Queridos, é muito importante isso. É muito bom que a gente entenda isso, examine tudo, retenha a parte boa, mas cumpra o teu papel como guardião da palavra de Deus. Amém? Vamos lá, avançando. Isso aqui é paulada. Versículo 22. Abster-se de toda a aparência do mal. O crente deve fugir de toda forma do mal. O crente é alguém que tem zelo e cuidado com o seu testemunho. Ele não se imiscui com coisas duvidosas, com esquemas de corrupção, com leviandades perniciosas. O crente não anda por veredas sinuosas e nem se aliança com aqueles que vivem desordenadamente. A palavra usada aqui é spekomai, que quer guardar-se. Tá? E a outra palavra é eidos, que é forma. Então, quando o texto diz assim, guarde-se de qualquer forma do mal. A coisa não é nem o mal ainda, aparenta ser. Se guarde disso, se afasta disso. Irmãos, existem determinadas coisas nas nossas vidas que a gente precisa ter a sensibilidade. Nós precisamos orar a Deus e pedir a Ele. A sensibilidade do Espírito tem que estar aflorada em nós, para que nós possamos perceber estas situações. É aquela... Bom, vocês que são mulheres, né? Não que isso não aconteça com homens, acontece também, mas com a mulher é mais complicado. Vocês que são mulheres, é aquele elogio. É aquele elogio. Aquele elogio que vocês que têm o sexto sentido sabem perfeitamente o que está por trás daquele elogio, né? Aquela aproximação. Então, meus queridos, a aparência do mal, a coisa nem se formou ainda, nem se tornou, não se materializou ainda. A Bíblia diz, fuja disso. Fuja disso. Tem uma passagem lá em Gênesis, quando conta a história de José. O que eu acho interessante, quando vocês leem a história de José, vocês percebem
que ele nunca ficava sozinho na casa. Tinha que ter gente lá dentro. José só fazia as coisas dentro da casa quando os serviçais estavam ali, quando os outros funcionários de Potifar estavam na casa. Interessante isso. Ele se guardava. Por quê? Porque ele sabia que a mulher dele não valia o arroz que ela comia, tá? Sabia que ela não prestava. Então ele se protegia. Mas aquele dia que aconteceu aquele lance, a Bíblia diz que não tinha mais nenhum empregado dentro da casa. Essa mulher tinha armado para ele. Então ela tinha tirado, digamos assim, a primeira proteção ao redor dele. E ele não teve como escapar. E aí, quando ela segurou ele, a única saída que ele teve foi se deixar suas roupas na mão dela, porque para se desvencilhar, essa mulher deve ter agarrado ele de uma forma poderosa. Ele se desvencilhou, né? E saiu correndo. Porque ele sabia que ele iria cair. A mulher devia ser muito atraente, queridos. Muito atraente. Né? Então eu quero que vocês entendam. Ele não permitiu. Então tem que tomar cuidado. Ambientes onde nós nos encontramos, propostas, tá? Até mesmo dentro do nosso trabalho, né? Aquelas propostas indecorosas, né? De fraude, de qualquer... Já passei por isso, irmãos. Eu estou falando de coisas que eu vivenciei, de situações muito difíceis. A minha esposa, durante um tempo, ela foi diretora do instituto onde ela trabalha, porque lá existe um ciclo, e ela ficou 8 anos como diretora de lá. As propostas que ela recebia eram terríveis, entendeu? E se ela se permitisse entrar naquilo, ela estaria ganhando um dinheiro terrível por fora, né? Mas na contrapartida, toda a integridade moral dela teria sido vencida, ela teria se vendido aquilo, e ela não fez. Foi profundamente, extremamente rigorosa. Eu sou testemunha, tá? Testemunha do caráter dela. Pastor, pois não? o interessante é que... Ai, mas você... Não, mas esse microfone ninguém merece. Tem que ter perdido. Interessante é que a Bíblia manda você resistir ao diabo. Mas a tua carne, tu tem que correr dela. Porque às vezes a gente fala também desejo da carne, às vezes as pessoas falam, por exemplo, é só questão sexual. Mas, por exemplo, tem gente que tem problemas com bebida. Se você vai ficar num lugar que você pode ficar propensa a tomar, tem que cair fora. Essa questão do dinheiro. Se uma pessoa que já teve ouvido uma coisa de fama de ladrão, aí, por exemplo, vai trabalhar com dinheiro. Então são coisas que eu acho que, se você sabe que você tem aquela fraqueza, tu tem que correr mesmo. Mas eu acho isso interessante da Bíblia. Ela manda você resistir ao diabo, para ver que a pessoa acha que a tua carne, tu mete o pé. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, queridos, nós temos que tomar cuidado com isso. A coisa não se materializou ainda, apenas é uma sugestão. Ainda aparece no horizonte como uma sugestão, com uma aparência. Foge disso. É a Bíblia que manda, não sou eu não. Está escrito aqui. Fuja de toda a aparência do mal. Porque, queridos, o que a Cláudia falou procede. A nossa carne, ela é fraca. Jesus mesmo fala isso. O espírito está pronto, mas vigiai porque a carne é fraca. Acabamos de ler aqui agora que existe uma guerra entre espírito e carne. E a carne vai sempre nos forçar a fazer aquilo que não queremos fazer. Queridos, temos que tomar cuidado com isso. É com relacionamento, é com proposta de trabalho, é com tantas coisas que esta vida nos oferece. As coisas aparecem à nossa frente o tempo todo. Tomem cuidado com estas coisas. Não permitam que isso se materialize na tua frente. Antes que isso aconteça, fuja. A Bíblia manda você fugir. Ela não manda você encarar. Eu estou faladeira, gente, desculpa. Mas aí, até a questão, outro dia o irmão falou, depende, por exemplo, são 2 leões, depende de quem você alimenta mais. Por isso que às vezes, hoje em dia, acho que é tão difícil a gente ler, orar, porque se você lê mais a Bíblia e ora mais, o teu espírito está mais cheio, então você vai resistir com mais facilidade. Mas se a gente dá mais vazão às coisas daqui, com certeza a nossa carne vai estar sempre ganhando, né? Amém. E no verso 23 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, encerrando esse ciclo
nós temos a seguinte instrução de Paulo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chamas, o qual também o fará. Queridos, vamos vencer sim, mas a partir do momento que nós tenhamos a compreensão que sozinhos não conseguimos nada, tá? Mas para que o Senhor possa agir em nós, para que o seu Espírito possa nos fortalecer contra estas coisas, para que Ele possa nos dar a habilidade de fugir mesmo. Pensem bem, existem situações na nossa vida que nós deparamos, que nós encaramos, né? Que dentro de nós existe uma força poderosa dizendo: não, eu vou ficar, eu quero ficar, é o meu desejo ficar. Mas você sabe que se você ceder a esse desejo, ceder a essa vontade, você vai ser prejudicado. Você vai criar para você um abismo muito grande. Olha só, vamos lembrar de Davi. Vamos lembrar de Davi. A Bíblia diz que no período em que os reis deveriam ir à guerra, o texto começa desse jeito: no período em que os reis deveriam ir à guerra, Davi estava passeando no seu terraço. Olha só, estava de bobeira, né? E o que aconteceu, gente? Davi viu Batseba tomando banho. Que mulher linda! E ali tudo começou. Ali foi um divisor de águas na vida de Davi. Basta você ler o que foi Davi antes daquele evento e o que foi Davi depois, né? Todas as tragédias que aconteceram na vida de Davi, né? Os seus próprios filhos, né? Os seus próprios filhos tiveram relações com as concubinas do seu pai, à luz do dia, na presença de todo o povo. Davi tem duas histórias, meus irmãos. E aí, por quê? Porque um dia, no tempo que ele deveria estar na guerra, ele estava passeando no terraço dele. Então, queridos, vamos tomar cuidado. Não dê bobeira, isso serve para mim também. Tá? É princípio bíblico. Deus nos conhece profundamente, sabe quem nós somos. Então não vamos deixar vacilo. Deu aparência, aparentou, pula fora. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Fala aí. Pode falar. Rapidinho. Então, a gente vê que são dois caminhos, né? A carne e o espírito. A carne é o mundo visual que está aí a todo momento para ser visto, a aparência, as cores, tudo que é palpável passa a ser a carne, que a gente está tendo contato. Sendo que há um resultado também dessa carne, o final, né? Se for fazer a vontade da carne, que é a morte eterna. E há o mundo espiritual, o que nos proporciona a luz, a vida eterna. E justamente para ter essa visão, não sei se eu vou conseguir fazer entender, para poder ter essa visão espiritual tão clara quanto a carne, que é visível, somente através de relacionamento com Deus. Sim. Porque senão a gente não vai conseguir, porque a carne, as coisas visíveis, as coisas terrenas, vai abafar, como está no início lá que nós lemos, né? Abafa esse espírito e a tendência é morrer. Então, a gente vê que há dois reinados, dois reis. Então, é a luta de dois reis realmente, né? Você vê que as coisas que o mundo tem para oferece são lindas. É tudo iluminado, é tudo bonito, é tudo... Enquanto que as coisas já do espírito, a gente só consegue realmente enxergar através do relacionamento com Deus. A oração, sacrifícios, coisas além da nossa vontade, coisas que a gente faz. Eu não tenho condição de fazer isso, mas realmente através do relacionamento, da gente buscar, a gente consegue ter a mesma visão para o mundo
para ter a visão para o mundo carnal. Consegue espiritualmente enxergar a beleza que é, porque é sentida. A da carne é palpável, mas o espiritual é sentido. Somente aquele realmente que busca um relacionamento, ele vai conseguir sentir a maravilha, que é a paz, a tranquilidade, a beleza, um horizonte maravilhoso, né? Então, realmente, são dois reis, né? Eu entendo assim. Não, está perfeita a colocação. Basta a gente ver também as próprias ilustrações que o apóstolo Paulo faz. A tratativa dele consigo mesmo era um negócio assim medonho. Paulo diz que esmurrava a si mesmo, tá? É claro que ele estava usando a linguagem figurada aí, não é que ele dava murro em si, mas vou dizer por que ele usou essa expressão, e eu já contei isso aqui, tá? Um dos exercícios feitos pelos pugilistas do passado era socar o seu ventre, tá? Até criar hematomas enormes, pelos socos, pelos golpes que eles desferiam contra o seu abdômen. Aquilo fazia com que o seu abdômen criasse uma resistência para os golpes do adversário. Então, Paulo, quando usa esse exercício ainda existe em alguns lugares, embora não seja uma coisa muito clássica, né? Mas existe. Alguns esportistas fazem isso. Tanto é que vocês vão ver em algumas lutas, os caras eles já entram socando o abdômen deles. É comum você ver. Este é o exercício que eles fazem. E Paulo pega esse exemplo, esse quadro, para falar para nós a mesma coisa. Esmurre a sua carne, para que ela resista. Queridos, como é que esmurra a carne? Orando é um bom exercício. Pastor, Ninguém fala, minha querida. Só me tira uma dúvida aqui, porque sabemos que a gente precisa lidar com essa guerra constante espiritual, né? Entre a carne e o espírito. Eu não entendo muito essa questão do Paulo quando ele fala sobre o espinho na carne. O que seria esse espinho na carne que Paulo está se referindo? Tem muita discussão em cima disso aí, tá? Uns falam que poderia ser uma perseguição, né? Porque a palavra espinho na Bíblia, ela fala de pessoas que vêm contra você, né? Quando o Senhor chega para Israel e diz para ele assim: olha, vocês tratem de expulsar essa turma aí do seu terreno, porque se você deixá-los aí, eles se tornarão como espinhos, né? Na vida de vocês, tá? Então tem essa conotação. Tem a conotação também, que é um pouco mais aceita, né, de que era uma enfermidade, né, que Paulo sofria de uma enfermidade que o envergonhava. E aí a gente vê algumas pistas na Bíblia nesse sentido, quando ele diz assim: olha como é que eu estou escrevendo com letras tão grandes para vocês, né? Aquela outra passagem em que ele fala, se eu não me engano, Carlos me lembra aí, acho que é Gálatas, quando ele se refere aos cristãos, e ele diz para eles assim: vocês me receberam como alguém que vocês amavam, independentemente da forma como eu me encontrava. Existia uma doença muito grave no passado, e quem sofria essa doença, os olhos esbugalhavam e deformavam a face da pessoa. A pessoa ficava completamente desfigurada. Gálatas mesmo. Foi Gálatas, né? Então, existe uma indicação disso. Agora, não tem nada certo porque a Bíblia não revela, então a gente não conjectura. Tá? Pode ser a pedra de tropeço também, né? Pode ser um monte de coisa, minha irmã. Pode ser um monte de coisa, entendeu? Coisa que incomodava aí. Havia algo. Agora, precisamos entender o seguinte: na questão do espinho na carne, irmãos, temos que entender o seguinte: Deus permitiu aquele espinho, Deus permitiu com um objetivo, porque Deus deu revelações a Paulo que nenhum mortal teve. Tanto é que ele fala assim: são coisas que eu vi que eu não posso nem contar para vocês, tá? Não é lícito falar a homem algum. Então, coisas que deixaram Paulo, e olha que eu sempre uso esse exemplo, Paulo ficou ali onde está a máquina de lavar no céu, né? Lá na área de serviço. Ele não entrou, ele teve um vislumbre do que é. Entendeu? Então, a questão toda é que nessa visão, para que ele não se ensoberbecesse, por que isso? Porque Deus conhece o nosso coração.
Paulo tinha tendências à soberba. Pois não, minha irmã? Microfone. Tá. Então, não sei se o senhor viu aquele filme, né, do Paulo, do apóstolo Paulo. Assim, não que seja correto, mas eu também acho bem coerente, né, que o espinho da carne dele também poderia ser algo emocional, porque ele perseguiu a igreja. Essa é outra corrente. Entendeu? Não que seja, mas também faz muito sentido, porque ele diz, né, que vinha o demônio vinha esbofetear ele usa essa expressão, né, vinha me esbofetear, né, como que trazendo algo à memória, né? Então também faz muito sentido, porque ele foi o maior perseguidor, né? Ele viu Estevão morrer diante dele, né? Então, e ele mesmo falava, ai de mim se não pregar o evangelho. Ele se sentia devedor. Assim, eu acho que no coração dele ele pensava assim, eu persegui, né, por minha causa tantos foram presos, então eu tenho que fazer. Ai de mim se não fizer, se não pregar. Então ele se fazia servo mesmo, com aquele sentimento, eu preciso correr atrás do, vamos dizer, prejuízo que eu causei. Não que fosse um prejuízo, porque a morte do cristão, né? Mas isso também faz muito sentido, né? É verdade. Muito bem colocado, minha irmã. Também pode ser isso. Do filme mesmo, né? Que faz você pensar, né? Seria um problema de consciência, né? Que Deus permitia, não, vou deixar aí para você lembrar de onde eu te tirei. Amém. Você era o perseguidor. E o próprio Jesus falou, eu te farei... Quando Jesus fala, né, quando ele encontra ele em Damasco, que ele fala, né, eu vou te mostrar o quanto você vai padecer pelo meu nome. Verdade. E ele virou um para-raio, né? Tudo de... Cair em cima dele. Para vocês verem, essa também é uma vertente. O fato é, a lição que nós tiramos é que às vezes Deus permite algumas coisas nas nossas vidas justamente para quebrantar o nosso orgulho. Tá? Cada um de nós tem uma área em deficiência ou algumas áreas, como o meu caso, eu tenho várias. Então, o que acontece? Deus precisa criar os seus mecanismos, né, necessários para que eu não venha a envergonhá-lo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Gente, o Marcos só tem mulher nessa igreja. Fica sentadinha ali na tirando você. Amém. Vamos orar, queridos. Tirando o Marcos só tem muito escaque. Só tem um Marcos de homem nessa igreja. De mesmo. Amém. Vamos orar, querido. Amado Deus, bendito Pai, obrigado, Pai, por esta escola bíblica. Deus, como é bom estudar a Tua palavra juntos, Deus. Todos falando, todos ministrando, todos ensinando, cada um trazendo um pedacinho. Deus, é muito gostoso quando o Teu corpo participa disso, porque é assim que o Senhor deseja que seja. Pai, eu te agradeço pela oportunidade que tivemos aqui de exercer isso, de podermos fazer isso no Teu Espírito. Amado Deus, conserva todas essas palavras, tudo que foi falado aqui em nossos corações. Deus, que observemos todos esses preceitos, 10 preceitos que o apóstolo Paulo coloca para a igreja em Tessalônica, mas ele é bem claro, diz, leia esta carta para todos os santos, e isso inclui a nós também. Pai, que possamos ser observadores e praticantes de tudo isso que Paulo falou e ensina aqui na Tua santa palavra. Ajuda-nos nesse propósito. Prepara-nos, ó Deus, agora para a segunda parte deste culto, onde traremos a Tua mensagem. E no nome santo de Jesus, receba toda a glória que é para Ti, toda a honra, Senhor, todo o louvor e adoração. Amém e amém.